Oi, gente, tudo bem com vocês? Na última aula, a gente falou sobre os polinômios de Newton para interpolação, tá? Só fazendo uma breve revisão, nós estamos tratando do assunto de interpolação. Vimos na última aula o polinômio de Newton e agora, nessa aula, a gente vai ver o polinômio de Gregory-Newton. Então, o polinômio de Newton como já foi falado na última aula, é uma maneira de resolver um problema de interpolação sem precisar construir explicitamente o polinômio interpolador, certo? Então, resumidamente, o primeiro passo do polinômio é a gente definir um operador de diferenças divididas, certo? Então, olha só. Seja a função y igual a f de x, que passa pelos pontos x e y, e igual a 0, 1, 2 até n, o operador de diferenças divididas de ordem i é definida como ordem 0, delta 0 de y igual a yi, ordem 1, delta 1 de yi igual a delta 0 de y mais 1 menos delta 0 de yi sobre xi mais menos sobre xi mais 1 menos xi, e assim sucessivamente até o enésimo, né? Então a gente tem aqui uma fórmula geral para encontrar o operador das diferenças divididas, ok? Na resolução, o que a gente tem? Então, calculando as diferenças, certo? Então aqui a gente teve toda a resolução, tá? Passo a passo para toda, e aqui a resolução para fórmula geral, né? Para a resolução, e aqui a gente tem a tabela com todos os pontos, né? Lembra que a gente usou principalmente as ordens, então ordem 1, ordem 2, ordem 3, ordem 4 foram os que a gente utilizou para fazer a resolução, tá? Na hora de resolver, a gente tem um polinômio de Newton, que é um polinômio de grau n, que é dado pela fórmula abaixo. Então, nós vimos que ele é Pn de x, onde n é a quantidade de pontos, igual a y0, mais o somatório de 1 até n de delta i y0, ok? Vezes o produtório de j de 0 até i menos 1 de x menos xj. Então, esse aqui é o polinômio, e de posse das ordens, delta 1 de yi, delta 2 de yi até o enésimo, delta n de yi, a gente calcula os valores, tá, numéricos para resolver a interpolação. Então, basicamente, esse foi o método que a gente aprendeu na última aula. Então, aqui a fórmula expandida, ok? E aqui uma resolução para aproximação de um valor de 0,8. Então, já expliquei isso aqui no último vídeo, tá? Aqui a resolução para o nosso problema geral. Nós vimos que nós vamos utilizar os 4 métodos para resolver esse problema aqui, que é do paraquedista. A gente tem uma tabela, onde a gente tem os valores de x e os valores de y. E a gente quer encontrar um valor 850 que não está na tabela. Então, a gente vai fazer a interpolação. Então, os nossos 4 métodos: o método dos polinômios interpoladores, o método de Newton, o método de Gregory-Newton e o método de... Deixa eu voltar aqui, esqueci o nome. De Lagrange, tá? O método de Lagrange é o método que a gente também utilizou. Tivemos uma aula sobre isso, ele também resolve. Então, a gente vê que os 4 métodos, eles vão indicar o mesmo resultado, tá? Então, aqui é a resolução do paraquedista, calculando o operador das diferenças divididas, jogando no polinômio,
ok? E a gente tem o valor de 11,4. Aqui foi um outro exemplo que nós vimos, tá? Fizemos o exercício, vocês já entregaram. Agora a gente vai ver o novo tema, tá? O polinômio de Gregory Newton. Então, basicamente, ele é muito parecido com o polinômio de Newton, tá? Mas ele é uma melhoria, ok? E ele é utilizado quando eu tenho certas características, tá? Na minha tabela. A gente vai já ver quais são. Então, olha só. O polinômio de Gregory Newton, ele é uma outra maneira de se resolver sem construir explicitamente o polinômio interpolador, que vocês viram que deu muito trabalho, né? Então, é a mesma coisa. O polinômio de Newton, como o polinômio de Newton ele é utilizado quando o problema consiste em encontrar apenas o valor de f de x para x barra pertencente ao intervalo de x0 a xn, porém só pode ser utilizado, aí aqui a restrição do Gregory Newton. Antes de resolver, vocês precisam verificar se essa restrição ela é aceita, tá? Quando os x's estão igualmente espaçados, tá? Então, quando os x's estão igualmente espaçados, a gente vai já ver a definição matemática disso aqui. O polinômio de Newton, tá? Só pode ser utilizado quando eles são igualmente espaçados. Então, isso quer dizer o seguinte, matematicamente, que o xi menos o x0, ele tem que ser igual ao x1 menos o x0, ele tem que ser igual ao x2 menos o x1, que tem que ser igual ao x3 menos o x2, x4 menos o x3, que tem que ser igual ao xn menos o xn menos 1. E a esse valor aqui nós vamos dar o nome de h, tá? Vamos chamar esse valor de h. É essa diferença entre os pontos, tá? Aqui também, além dessa diferença, o h, guardem esse h que a gente vai usar ali depois, tá? A gente vai utilizar o operador de diferenças finitas ascendentes. Então, é um operador diferente, muito parecido, mas diferente, tá? Do operador de diferenças divididas do método de Newton. Ok? Então, o que é esse operador de diferenças finitas ascendentes, tá? Então, seja uma função y igual a f de x, que passa pelos pontos x e y, ok? Com i indo de 0 até n. A gente vai definir o h como xi mais 1 menos xi. Então, esse h, tá, ele é definido, ok? O operador de diferenças finitas ascendentes de ordem i é definido como ordem 0, delta 0 de yi é igual ao yi. Tranquilo, tá? Igual ao operador das diferenças divididas. Ordem 1 é o delta 1 de yi igual ao delta 0 de yi mais 1 menos delta 0 de yi. Então, esses dois valores a gente já calculou aqui anteriormente. Então, eu vou calcular o delta 1 de yi. Então, é muito parecido com o método de Newton. Ordem 2. Basicamente, não tem uma divisão aqui, né? Ordem 2. Delta 2 de yi igual a delta 1 de yi mais 1 menos delta 1 de yi. Ok? Até o enésimo, que é o delta n de yi, igual a delta de n menos 1, yi mais 1, menos delta de n menos 1 de yi. Então, esses valores foram encontrados no anterior, tá? Vejam, delta n, eu vou precisar dos valores do delta n menos 1, que é o valor anterior. E isso aqui é o enésimo, e a gente tem uma fórmula geral para fazer a resolução por meio do Gregory Newton. Então, vamos calcular aqui. Dada a seguinte tabela, calcule as diferenças finitas ascendentes de ordem 0. Então, eu vou tentar fazer aqui no meu computador. Tem algumas limitações, mas vamos lá. Tá? Vou pegar aqui a calculadora para ajudar a gente. Não tem nenhum problema usar a calculadora aqui para nos auxiliar, tá?
Então, olha só, o problema é o seguinte, lembra o problema? 0, 1, 2, isso aqui são os pontos, tá? Aqui o N é 2, ok? XI, 0,3, 1,5, 2,7. YI, 3,09, 17,25 e 25,41. Ok? Então a primeira coisa que eu preciso fazer é se ele tem a restrição lá do Gregory Newton, tá? Do valor de H. Então, no caso aqui, a gente tem, vamos ver aqui, esse aqui é o meu x0, esse aqui é o meu x1 e esse aqui é o meu x2. Esse aqui é o meu y0, esse aqui é o meu y1 e esse aqui é o meu y2. Ok? Então vamos lá. Então, lembra? Ele diz que o x1 menos o x0 tem que ser igual, né? Na verdade, assim, como são dois, então seria x2 menos o x1 tem que ser igual ao x1 menos o x0, que tem que ser igual ao h, que é igual ao h, tá? Então, o x2 menos o x1 é o 2,7 menos 1,5, ok? Que é igual ao x1 menos x0, que é o 1,5 menos 0,3. E esse valor vai ser o meu h. Então, aqui, ó, 2,7 menos 1,5 dá 2,7 menos 1,5, 1,2. 15 menos 0,3 dá 1,2. Ok? Isso aqui é o meu H. Então, o H, para o método que a gente vai usar depois, ele é igual a 1,2. Tá? Agora a gente vai para as diferenças divididas. Então, vou apagar aqui. Diferenças finitas ascendentes, desculpa. Então, vou apagar aqui, pegar a borracha. Ok, a gente já tem o valor de H. A gente já viu que eles são igualmente espaçados, né? Entre 2,7 e 1,5 tem 1,2 de diferença. E entre 1,5 e 0,3 tem 1,2 de diferença. Ok? Então, agora a gente vai para as diferenças finitas ascendentes. Então, aqui, ó, o que a gente vai precisar? A gente vai precisar aqui nessa tabela aqui do delta 0 de yi, do delta 1 de yi. Ok? E do delta 2 de yi. Ok? Então, vamos botar aqui primeiro, segundo e o terceiro. Então, vamos lá. Voltando aqui. Delta 0 de yi é igual ao yi. Então, aqui, ó. Delta 0 de yi é igual a yi. Então, quem é o delta 0 de y1? Delta 0 de y0, que é a primeira linha. É o y0, que é esse cara aqui, 3,09. Então, a gente tem aqui 3,09. Delta 0 de y1, que é o 17, que é igual ao y1, que é igual ao 17,25. E o delta 0 de y2,
que é o y2, que é 25,41. Então, isso aqui é direto, né? Lembra, a gente não vai ter esse cara, e não vai ter esse e nem esse. Então, a gente só precisa encontrar agora 3 valores. O Δ1 de y0 e o Δ1 de y0, o Δ1 de y1 e o Δ2 de y0. Então, Δ1 de y0. Vamos voltar lá na fórmula. Aqui, ó. Δ1 de y0. Então, aqui aonde tiver i, vai ser o 0. Então, aqui, ó, vai ser o Δ0 de y. 0 mais 1, 1. Então, isso aqui vai ser 1. Menos Δ0 de yi, que é o 0. Então, vai ser isso aqui. Ok? 0. Então, aqui eu vou precisar Δ1 de y0, Δ1 de y0 é igual. Δ1 de y0 é igual ao Δ0 de y1 menos Δ0 de y0. Isso aqui é igual ao quê? Δ0 de y1, Δ0 de y1 é o 17,25. 17,25 menos Δ0 de y0, que é o primeiro aqui, 3,09. Isso aqui é igual 17,25 menos 3,09. 14,16. Então, o Δ1 de y0 é 14,16. Qual é o próximo? Δ1 de y1, que é essa posição aqui. Então, aqui, ó. Vamos pegar aqui a borracha. Pagar aqui, aqui e aqui. Ok? Então, aqui, ó. Δ1 de y1. Onde tiver i vai ser 1. Então, aqui vai ser 1 mais 1, 2. Vai ser 2. Menos Δ0 de yi, que é 1. Δ0 de y, 1. Ok? Então, aqui vai ser Δ1 de y1 igual ao Δ0 de y2. Então, aqui, ó. Δ1 de y1, que é essa posição aqui, é igual ao Δ0 de y2 menos Δ0 de y1. Δ0 de y1. Ok? Então, olha aí. Δ0 de y2, quem é? Δ0 de y2 é o 25,41. 25,41. Menos Δ0 de y1. Δ0 de y1 é o 17,25. Que é igual. Então, vamos ver aqui. 25,41 menos 17,25. 8,16. Então, esse valor aqui é o 8,16. Então, a gente está só na primeira fase, tá, pessoal? Do método das diferenças finitas ascendentes. Do método de Gregory e Newton. Depois vem um polinômio onde a gente vai usar essas diferenças finitas ascendentes. Agora a gente vai precisar do Δ2 de yi. Então aqui eu tenho Δ2 de yi. No caso é só do y0, né? Porque é só a primeira posição. Então aqui é o Δ2 de y0 igual
Então aqui, ó, onde for I vai ser 0. Então aqui vai ser 0, aqui vai ser 0 mais 1, que é 1, e aqui vai ser 0. Ok? Então delta 2 de y0 é igual a delta I, aqui é 1, né? Delta 1 de y1, delta 1 de y1 menos delta 1 de y0. Delta 1 de y0. Esse aqui vai ser igual. Delta 1 de y1, quem é? O 8,16. Né? Então, 8,16. Menos delta 1 de y0, 14,16. Então, isso aqui vai dar 8,16 menos 14,16, que vai dar menos 6. Ok? Então, fica menos 6 aqui. E aí, a gente terminou para essa tabela, esses 3 pontos, as diferenças definidas ascendentes. Então, a gente vai usar depois esses valores para calcular o polinômio de Gregory Newton para um ponto que não esteja dentro dessa tabela. Vamos ver se a gente acertou. 3,09, 17,25 e 25,41. 3,09, 17,25 e 25,41. 14,16 e 8,16. 14,16 e 8,16. E o último, menos 6. Então, nós acertamos. Essa aqui é a tabela que vai ser usada no polinômio. Ok? Tem um exercício aqui para vocês fazerem. Dada a seguinte tabela, calcule as diferenças finitas ascendentes de ordem 0, 1, 2, 3, 4. Tá? Vejam, aqui eu tenho 5 pontos. Então, é grau 4. Né? Então, vou precisar aqui o delta 0 de y1 e delta... Vamos ver como é que fica essa tabela. A gente não vai fazer porque vai demorar. Vocês podem fazer em casa aí como exercício. Então aqui eu vou precisar do delta 0 de yi, do delta 1 de yi, o delta 2 de yi, delta 3 de yi. Então aqui nós teríamos todos os pontos, menos esse, menos esses 2, menos esses 3, certo? E o delta 4 de yi, que seria o último. Então, teria aqui isso, isso, isso e isso. Então, nós não teríamos os últimos 4 aqui. Certo? Ficaria só o primeiro valor para o delta 4 de yi, que seria esse. Então, nós teríamos que calcular aí 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 valores, tá? Usando a fórmula das diferenças finitas ascendentes. Ok? Então, vocês podem fazer isso aí como um exercício. Diferença entre as diferenças divididas e as diferenças finitas ascendentes. Então, vejam, tá? Tem uma diferença aí. Esse aqui a gente usa apenas para o método de Gregory Newton, que a gente vai ver. Como que é o polinômio do Gregory Newton, tá? O polinômio interpolador de Gregory Newton de grau n é dado pela fórmula abaixo. Então tá aqui, ó. Vou ler o polinômio para vocês. Pn de x é igual a y0 mais o somatório de 1 até n de delta i y0 sobre fatorial de i.
vezes o produtório de j de 0 até i menos 1, de ux menos j. Então, esse aqui, tá, é o polinômio de Gregory Newton. Veja que ele é um pouco diferente do polinômio de Newton, mas é a mesma ideia aqui, tá? O que é esse valor de ux? Esse valor de ux, pessoal, ele é um valor fixo, tá? Então, a gente sempre vai usá-lo nas parcelas aqui desse produtório. Então, esse ux, ele é dado por x menos x0, ou seja, o valor que eu quero encontrar menos o primeiro ponto da minha tabela, x menos x0, dividido por h, que é aquela diferença que a gente calculou lá no início, tá? Então, aquele h a gente vai usar aqui. Então, antes de eu fazer o polinômio, eu calculo esse x, que é x menos x0 dividido por h. E aí eu uso esse valor, o x aqui, fixo, tá? Para calcular as parcelas desse produtório. Então, não tem nada muito complicado, ok? Vamos ver um exemplo aqui. Vamos ver o nosso exemplo no próprio polinômio de Gregory Newton, no próprio problema do paraquedista. Então, aqui eu tenho x0, x1, x2, y0, y1, y2. Tá? Então, vamos lá, vamos ter que fazer, né? Deixa eu ver um espaço aqui para a gente resolver esse problema. Vamos fazendo por aqui mesmo. Vamos lá. Então, aqui vai dar 1.250, 1.750. O outro aqui vai ser 25, 15 e 10. Certo? Esse aqui vai ser o meu x0, esse aqui é o meu x1, esse aqui é o meu x2, esse aqui é o meu y0, esse aqui é o meu y1 e esse aqui é o meu y2. Certo? A gente vai ter que calcular aqui o delta 0, desculpa. Vou fazer de novo aqui, ficou muito apertado. Tá? Então vamos lá, de novo. A gente tem aqui 1.250, 1.750, 25, 15 e 10. Ok? Isso aqui é o problema original. Agora a gente tem que achar o delta 0 de yi, o delta 1 de yi e o delta 2 de yi. Certo? Então tá aqui a minha tabela. Esse valor não tem, e nem esse, e nem esse. Certo? Então aqui, ó. Lembra lá, delta 0 de yi é igual a yi. Então vai ser igual a 25, 15 e 10. O delta 1 de y0 é quem? Aqui, ó. Então aqui a gente vai ver. Delta 1 de y0 é igual a delta 0 de y mais 1, que é 1. 0 mais 1, que é 1. Menos delta 0 de y0. Então, vai ser delta 0 de y1 menos delta 0 de y0. Então, voltando lá, vai ser delta 0 de y1 menos delta 0 de y0. Então, vai ser o 15 menos 25. 15 menos 25 dá menos esse aqui, né? Menos 10. Ok?
Próximo. Voltando. Então agora a gente precisa calcular o delta 2y, no caso aqui só o y0. Então delta 2y0 é o menos 5, vamos voltar aqui, ó. Delta 2y0 é igual ao delta 1, 0 mais 1, que é 1, menos delta 1, delta 2, delta 1 de y0, né? Então aqui vai ser o 1, y1 e o y0. Então aqui a gente tem o delta 1, y1 e o delta 1, y0. Então aqui vai ser menos 5, menos 10. Então vai dar menos 5 mais 10, que vai dar 5. Ok? Menos 5 mais 10, que vai dar 5. Então essa aqui é a minha tabela das diferenças ascendentes, tá? Agora a gente vai partir para o polinômio, ok? Então, esse aqui é o polinômio. Eu vou tentar fazer aqui mesmo, tá? Então aqui a gente tem que calcular o x, que vai ser igual ao x menos x0. Então qual é o valor que a gente quer encontrar? O valor que a gente quer encontrar é o 850. Então esse aqui vai ser o valor de x. Então x é 850 menos o valor de x0. Qual é o valor de x0? Na tabela aqui é o 1250. Ok? Então 850 menos 1250 dividido pelo h. O que é o h? É a diferença do xn menos xn menos 1. Então tanto faz aqui. Vamos pegar aqui um h 1000 menos 1250. Então o h seria 1000 menos 1250. O h vai ser igual a menos 250. Então aqui ficaria menos 250. Então fazendo a conta aqui, seria o valor de x 850 menos 1250. Menos 400 dividido por menos 250. Menos 1,06. 1,6. Menos 1,6. Então esse aqui é o meu valor de o x, certo? Para esse problema. Então onde tiver o x aqui vai ser menos 1,6. Tá? Agora vamos fazer o polinômio. Vamos expandir esse polinômio. Então aqui, ó, vai ser um polinômio de P2, então 0, 1, 2, tá? Então aqui vai ser um P2 de x. Qual é o valor de x? 850, que é o valor que a gente quer encontrar. Igual a y0, tabela, mais o somatório de i de 1 até n, que é 2. Delta i, que vai depender, que vai variar de acordo com o somatório, y0, sobre i fatorial, que vai depender do somatório, vezes o produtório de j de 0 até i menos 1, que vai depender do somatório, de ux menos 1,6, menos j, que vai depender do produtório. Ok? Certo? Então agora expandindo aqui vai ficar como? P2 de 850 é igual y0, vamos botar lá da tabela, o y0 é o 25.
25 menos, mais, né? 25 mais o somatório disso daqui. O somatório vai de 1 até 2. Então, a gente vai ter duas parcelas em somatório. Aqui em cima eu vou fazer a primeira e aqui embaixo eu vou fazer a segunda, tá? Então, na primeira parcela, vai ser... Vou botar aqui, ó. Vai ser a primeira parcela aqui. E aqui embaixo vai ser a segunda, tá? Da soma. Então, aqui, ó, na primeira vai ser de 1 até 2. Então, aqui na primeira vai ser 1. Então, aqui vai ser delta 1 de y0 sobre fatorial de i, que no caso é 1. Então, é o fatorial de 1. Ok? Fatorial de 1. Desculpa aí, gente. Problema com as canetas. Isso aqui vai ser o fatorial de 1. Certo? Vezes o produtório, tá? No caso aqui é de J até I menos 1. Como o I é 0, né? Aqui só vai ter uma parcela, tá? Que vai ser o quê? O I aqui... Desculpa, o I é 1, né? Então, 1 menos 1 vai dar 0. Então, aqui vai ser só uma parcela. Vai ser de 0 até 0, tá? Então, vai ficar o x menos 1,6 menos j, que é... Qual é o valor de j? É o valor que está dentro do produtório. No caso aqui é o 0, tá? Então, aqui vai ser o 0. Certo? Próxima parcela do somatório. Aqui é 1 até 2. Agora é o 2. Então vai ser delta 2 de y0. Delta 2 de y0 sobre... Se é 2, 2 fatorial. Vezes o produto. Aqui é 2. Então é de 2 menos 1. 2 menos 1 dá 1. Então, esse produtório vai de J0 até 1, tá? Então, eu vou ter 0 e 1, duas parcelas. A primeira parcela é menos 1,6 menos J, que é 0, que é o primeiro J, vezes a segunda parcela, que é aqui, ó, vai ser 1, então vai ser o x menos J, que é 1. Então, aqui vai ser vezes menos 1,6 menos 1. Ok? Menos 1. Então, agora a gente tem um polinômio expandido, tá? Então, P2 de 850, 25. O 850 ele vai ser representado apenas pelo x, porque aqui a gente usa o 850, né? Para calcular o valor de x, então ele está representado aqui dentro. E agora a gente faz as contas aqui do produtório, tá? Vou fazer as contas no papel aqui e apresentar os resultados para vocês. Voltando, gente. Então eu fiz os cálculos aqui, mas eu só quero corrigir uma coisa que eu falei, uma aberração matemática aqui, tá? Aqui deu menos 400 dividido por menos 250. Eu tinha botado menos 1,6. É claro que não é menos 1,6. É mais 1,6, tá? Então, onde tem o 1,6 eu já corrigi aqui. Então, mais 1,6, mais 1,6, mais 1,6 no polinômio, tá? E aí a gente vai fazer os cálculos agora com esse número positivo, tá, pessoal? Então, com essa correção, eu expandi o polinômio, certo? Procurei os valores de ΔI de y0 e ΔI de y0. Então, ΔI de y0 menos 10 e ΔI de y0 é o 5. E aí eu coloquei aqui, tá? Expandi esse polinômio mais ainda. Então, deu P2 de 850 é igual a 25 mais menos 10 sobre 1 fatorial, que é 1,
vezes 1,6 menos 0. Então, vai dar menos 10 vezes 1,6, tá? Mais 5 dividido por 2, que dá 2,5, vezes 1,6 menos 0, vezes 1,6 menos 1. Então, fazendo as contas aqui, ó, vou ter 25. Aqui vai ser menos 10 vezes 1,6, que vai dar menos 16, mais 2,5 vezes 1,6, vezes 0,6. Então, fazendo essa conta aqui, vai dar 2,4. Então, no final, vai ser 25 menos 16, mais 2,4, igual a 11,4. Então, esse aqui é o valor do ponto 850, que fica por aqui, que vai dar 11,4, também aqui entre o 10 e o 15, tá? E esse foi o mesmo valor que a gente encontrou resolvendo esse exercício, tá? Com os outros métodos, tá? Então, aqui, ó, usando o polinômio de Newton, deu também 11,4. Usando Lagrange, vamos procurar aqui Lagrange. Para esse problema, também deu 11,4. E fazendo também pelos polinômios interpoladores, a gente encontra o mesmo resultado, 11,4. Então, a gente chega aonde a gente quer, tá? Todos os 4 métodos que a gente viu até agora, eles encontram os mesmos resultados. Lembre-se, esse problema, ele tem a restrição, né? Ele está dentro da restrição do método de Gregory Newton, que é você ter as diferenças entre os pontos, as diferenças serem iguais, tá? Então, de 750 para 1000, a diferença é 250. E de 1000 para 1250, a diferença é 250. Então, a gente pode usar o método de Gregory Newton. Ok? Então, essa aqui é a resolução. Então, recapitulando. Calcula o valor de ΔI de Y0 e ΔI de Y0, tá? Através das diferenças finitas ascendentes. E aí você expande o polinômio, aonde for x você coloca o valor que quer encontrar. O n vai ser o grau, quantos pontos você tem. Começa no 0, então vai 0, 1, 2 para 3 pontos. O y0 está na tabela. Aqui eu vou ter um somatório com esse valor de ΔI y0 que você encontrou na tabela, sobre um fatorial, vezes um produtório, que o valor dele varia de acordo com J, mas eu tenho um x aqui que é fixo. E esse x ele é dado pela diferença entre o valor que eu quero encontrar menos o primeiro ponto da minha tabela dividido por h. E esse h ele é a diferença entre os pontos. Então eu vou pegar o valor de xn, subtrair do xn menos 1 e vou encontrar um h. Então aqui a gente encontrou um valor negativo. A diferença entre o x e o x0 deu menos 400 dividido por menos 250 deu 1,6 positivo. E aí eu substituo todos esses valores no polinômio, faço uma conta, dependendo do grau, né? É chatinho fazer essa conta aqui, mas no final você vai ter os valores que vão chegar no ponto para 850, no caso aqui desse problema é 11,4. Certo? Então é isso. Agora tem um exercício para vocês fazerem sobre esse método. Até mais.